Bom dia, meu nome é Marlene Socas, sou natural de Santa Catarina e a minha profissão é cirurgiã dentista. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante para todos nós que somos trabalhadores, que é a questão do salário mínimo. O que é o salário mínimo? O salário mínimo é muito humilhante para o trabalhador, né? Ele é um absurdo em todos os seus aspectos. E é sobre esse assunto que nós queremos abrir uma discussão nacional e que todos os trabalhadores dela participem, porque os trabalhadores são os mais interessados e também são as suas maiores vítimas. Bom dia, eu sou o Roberto, natural do Rio de Janeiro. Dando sequência, vamos dizer o seguinte sobre o salário mínimo. Por que ele é mínimo? É o mínimo que uma pessoa necessita para sobreviver. É o mínimo, como o nome já indica, é o mínimo para alguém não morrer de fome. É um salário de miserabilidade, porque as necessidades humanas estão para muito além do que permite um salário mínimo. O que os órgãos especializados em política salarial, como o DIEESE, dizem a respeito do salário mínimo? O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, é uma instituição de pesquisa, assessoria e educação no movimento sindical brasileiro. E segundo o DIEESE, pesquisa feita por eles, o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deve ser igual a R$ 3.980,82. Praticamente R$ 4.000, que é uma coisa que está muito distante da maioria do povo brasileiro atualmente. O valor é 3,99 vezes, 4 vezes praticamente, o salário mínimo em vigor de 2019, de R$ 998. A estimativa do DIEESE é de que quanto deveria ser o salário mínimo para atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como estabelecido na Constituição. Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Todas essas fontes, todas essas informações é possível encontrar na internet, no site do DIEESE e também na página do site da UOL, Economia UOL. Segundo as leis do meu país, eu tenho direito à vida, como todo mundo. Tenho direito a uma boa alimentação, tenho direito à moradia, roupas para me vestir, andar de um lado para outro e me divertir também. Mas tem uma barreira que se chama salário mínimo que me impede de usufruir todos esses direitos. Porque o salário mínimo é, portanto, um impedimento para o meu acesso a todos esses direitos. Podemos incluir que o tal de salário mínimo é uma farsa total. O que é o direito à vida? É um conjunto de coisas que me garantem viver. Boa alimentação é uma delas, mas pelo salário mínimo eu não ganho o suficiente para me alimentar bem. Não posso ir ao mercado, escolher os alimentos para que eu tenha uma boa saúde, né? Alimentos de boa qualidade, como carnes variadas, alcatra, filé, picanha, peixe, camarão, salmão e variados como queijo, manteiga, leite, frutas como uvas, peras, maçãs, banana, limão, laranja, morangos, leguminosas para ter um bom funcionamento do cérebro, como nozes, castanhas, amêndoas, avelãs. Assim sendo, o tal do salário mínimo apenas me permite comer uma dieta pobre, com pouquíssimas variações de alimentos de qualidade. E sem uma boa alimentação, eu não vou ter saúde. Aí onde é que vai meu direito à vida? O direito à vida já se transformou numa balela. E o direito à moradia? Posso ter direito de morar bem, pertinho do meu trabalho, para ir andando para ele, trabalhar todo dia? É claro que não. E é por isso, por morar longe do meu trabalho, terei gastos com transporte. E quanto ao vestuário?
Se for tempo frio, chuvoso, preciso de roupas quentes. Agasalhos, preciso ter 2 mudas de roupa para lavar e dar tempo de secar. E quanto à educação? Está provado que o trabalhador sofre uma opressão tão grande que estudar ficou impossível para muitos. Assim vemos que o tal de salário mínimo, ele ajuda, mas está longe de resolver a situação dos trabalhadores. E se passarmos a discutir, demonstraremos o absurdo em que os trabalhadores vivem. O que nos admira muito é que ninguém ainda tenha se dado conta dessa monstruosidade, muito menos os mais interessados, que são os trabalhadores. Porém, também que toda a esquerda brasileira ainda não tenha levantado uma discussão decente sobre esse assunto. Qual é a história do salário mínimo? Quando e por que surgiu o salário mínimo? Essa necessidade de se estabelecer um salário mínimo foi porque a exploração capitalista, quando nasceu, ela nasceu enormemente voraz, explorando os trabalhadores de uma forma cruel e desumana. Eles tinham que trabalhar até 16 horas por dia. Cansados, com sono, sofriam acidentes muito fatais, outros deixavam eles aleijados. Crianças de pouquíssimas idades também trabalhavam e sofriam acidentes de modo corriqueiro. Esse conjunto de muitas horas de trabalho, mais os acidentes que causavam, além de doenças do próprio ambiente de trabalho, provocou várias lutas de trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho. Temos que verificar bem, temos que ter bem claro isso para nós trabalhadores, que cada benefício foi muito suado, foi a troco de sangue, foi a troco de muito trabalho. Cada benefício aos trabalhadores somente foram concedidos através de muita luta, muito derramamento de sangue. Por isso, a nossa bandeira é vermelha, porque ela está encharcada com o sangue dos trabalhadores. Antes da humanidade inventar a moeda, as moedas, as trocas, a remuneração do trabalho humano era feita com mercadorias, como carneiro, porco, peles e sal. Eles faziam um sistema de trocas. Um tinha um carneiro, trocava um carneiro por uma quantidade de sal. É um exemplo. A palavra salário, aliás, surgiu a partir da porção de sal, que era dada como pagamento aos soldados na Roma Antiga. E precisamos entender quais as consequências da Revolução Industrial para o trabalhador. A Revolução Industrial favoreceu um aumento do tempo de trabalho facilitado pela iluminação artificial. Nos Estados Unidos, a jornada média chegou a 70 horas semanais, no fim do século XVIII, e somente diminuiu por causa das lutas operárias. Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal, manual, daí o termo manufatura, no máximo com o emprego de algumas máquinas simples. O artesão cuidava de todo o processo produtivo, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto final. Esses trabalhos eram realizados em oficinas, nas casas dos próprios artesãos, e os profissionais da época dominavam todas as etapas do processo produtivo, do meio de produção. Com a Revolução Industrial, os trabalhadores perderam esse controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão, perdendo a posse da matéria-prima, perdendo a posse do produto final e também do lucro. Esse foi um processo histórico e pode ser revertido, ou seja, os trabalhadores podem retomar o que era seu no processo produtivo, como era feito antes. Hoje chamamos isso de socialismo. Para Marx, o capitalismo seria um produto da Revolução Industrial e não a sua causa. Com a evolução do processo produtivo e a criação de lucros e as fontes de matéria-primas, no plano das relações internacionais, o século XIX foi marcado pela hegemonia da Inglaterra. A Inglaterra era tão ou mais importante que os Estados Unidos hoje, por exemplo. E houve um período de acelerada expansão do sistema colonialista.
É nesse tempo que surgem também as primeiras lutas e conquistas dos trabalhadores. Os trabalhadores lutaram muito mesmo para conseguir os seus direitos, a melhoria de vida e de trabalho. E ao final do período, a busca por novas áreas para colonizar e para vender os produtos maciçamente produzidos pela Europa, produziu uma acirrada disputa entre as potências industrializadas, causando diversos conflitos e um crescente espírito armamentista que culminou mais tarde na eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do trabalhador. No início da Revolução Industrial, os operários viviam em péssimas condições de vida e de trabalho. O ambiente das fábricas era insalubre, assim como os cortiços onde muitos trabalhadores viviam. A jornada de trabalho chegava a 80 horas semanais e os salários eram baixíssimos. Para mulheres e crianças submetidas ao mesmo número de horas e às mesmas condições de trabalho, os salários eram ainda mais baixos. Segundo a teoria marxista, por isso nós precisamos estudar muito o marxismo, o salário corresponde ao custo de reprodução da força de trabalho. O que é a reprodução da força de trabalho? Eu tenho que comer hoje para poder trabalhar amanhã. E amanhã eu tenho que ter filhos para que meus filhos possam me substituir, reproduzindo a força de trabalho. Ou seja, é o valor mínimo necessário para que o trabalhador sobreviva e tenha filhos para continuar essa escravidão assalariada. Então, os trabalhadores, notadamente a partir do século XIX, passaram a pressionar os seus patrões, reivindicando melhores condições de trabalho, maiores salários e crescentes reduções da jornada de trabalho. São as lutas operárias do século XIX e que também apareceram muito no século XX. Os primeiros sindicatos nasceram na Inglaterra após a Revolução Industrial, no século XVIII, e se expandiram pelo século XIX. O capitalismo se consolidou e se tornou o modo de produção predominante. Para aumentar e manter o lucro máximo, a chamada mais-valia. Os donos do capital, ou seja, a classe burguesa, impunham um ritmo de trabalho de 16 horas diárias, o trabalho infantil e das mulheres, sem direitos e em péssimas condições. Para combater essa exploração, a classe operária criou os sindicatos, que atuaram de forma clandestina, a princípio proibidos e duramente reprimidos durante a primeira Revolução Industrial. Na segunda metade do século XIX, a organização dos trabalhadores assume um considerável nível que chama a atenção e influencia mentes brilhantes, como de Karl Marx e Friedrich Engels, que começam a estudar esses movimentos, as suas causas e suas implicações econômicas e impactos nas sociedades. Em 1864, é criada em Londres a Associação Internacional de Trabalhadores, a Internacional, primeira central sindical mundial da classe trabalhadora. No mesmo ano, na França, é reconhecido o direito de greve. As mobilizações continuaram e em 1871, os trabalhadores conquistaram o poder político na França por alguns meses. A ação ficou conhecida como a Comuna de Paris. Deve ser bem estudada. Após a Primeira Guerra Mundial, uma parte dos sindicatos se alinha ao ideário socialista e comunista, enquanto outra parte se inclina para o reformismo ou para a tradição cristã. Em 1919 é criada a Organização Internacional do Trabalho. Um fenômeno muito interessante aconteceu nessa época, que foi chamado de ludismo. O que era o ludismo? Foi um movimento de trabalhadores que se uniram e se revoltaram contra as máquinas, porque eles percebiam que a máquina tirava o seu emprego. Esse é um detalhe importante. No capitalismo, as máquinas tiram o lugar do trabalhador. Sim, é verdade, isso é um fato. No socialismo é diferente.
A máquina substitui o trabalhador, permitindo que o trabalhador trabalhe menos horas por dia e que a máquina faça o trabalho pesado e o trabalhador tenha assim um alívio nas suas cargas horárias. Mas nós estamos estudando o capitalismo, e quando as máquinas começaram a desempregar, a provocar o desemprego, os trabalhadores revoltados começaram a quebrar as máquinas, né? Esse movimento se espalhou por toda a Inglaterra entre 1811 e 1816. É claro que não é uma luta correta, porque a gente não pode ser contra o desenvolvimento das forças produtivas. E as máquinas são o desenvolvimento da produção. Daqui a pouco, por exemplo, já está aparecendo robô, e os robôs vão substituir os trabalhadores. Então nós temos que ir rapidinho para o sistema socialista antes que isso aconteça em larga escala no capitalismo, porque vai acontecer muito desemprego. E o ludismo surgiu então como consequência direta das transformações causadas nas relações de trabalho e na qualidade de vida do trabalhador inglês a partir da Revolução Industrial. Os trabalhadores organizavam-se contra a precarização que a industrialização trouxe ao seu trabalho. A introdução dessas máquinas na indústria têxtil ocasionou o aumento da produção, a redução salarial e, consequentemente, um aumento no lucro dos patrões, mas nenhuma melhoria para os trabalhadores. A primeira grande mudança que a Revolução Industrial trouxe foi a desvalorização do trabalhador, pois as máquinas substituíram os artesãos especializados que havia naquela época e eram manejadas por qualquer pessoa. Então, isso fez com que o salário do trabalhador diminuísse. O trabalhador foi sujeito a uma carga de trabalho exaustiva e era comum que os trabalhadores fossem obrigados a trabalhar 16 horas por dia. A ação dos ludistas gerou uma reação imediata. Repressão imediata, desculpem. Tanto dos donos de fábricas quanto do governo inglês. Prestem bem atenção o que aconteceu. O governo inglês mobilizou uma grande quantidade de soldados, 12 mil. Isso mostra que, como sempre, os soldados, as forças policiais e militares, que são trabalhadores também, sempre são chamados para reprimir seus irmãos trabalhadores. E eles fazem isso de uma forma inconsciente, porque eles não entendem todo esse processo que acontece. Seria bom que eles estudassem com a gente também. E para reprimir a ação dos ludistas, o parlamento, que era o congresso inglês lá, ele também está sempre a favor da burguesia e das elites, elaborou uma lei que transformou a destruição intencional das máquinas em crime capital e, portanto, punível com a morte. A representação do governo inglês enfraqueceu o movimento e que acabou desaparecendo. Essas informações foram coletadas no livro de Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções, e também no livro de Oswaldo Cojola, Os Inícios das Organizações de Trabalhadores, e que foi trabalhado por Daniel Neves, um graduado em História. Então agora a gente vai falar um pouco da história do salário mínimo. O salário mínimo é o menor salário que uma empresa paga para um funcionário. Ele é estabelecido por lei. Sua criação foi feita com base no valor mínimo que uma pessoa gasta para garantir a sua sobrevivência. O salário mínimo foi criado no século XIX, na Austrália e na Nova Zelândia. Surgiu nesses dois países, primeiramente. No Brasil, o salário mínimo surgiu com a Revolução de 1930. No dia 1º de maio, o então presidente Getúlio Vargas fixou os valores do salário mínimo, que começou a vigorar no mesmo ano. Mas logo surgiu a necessidade de reajustar o salário mínimo, porque ele era tão mínimo que não estava dando condições suficientes à população sobreviver. Os aumentos eram calculados para recompor o poder de compra do salário mínimo, o que significa que o trabalhador vai perdendo e depois recebe um reajuste, mas não recebe o que perdeu ao longo do tempo. Então o trabalhador continua sendo roubado mesmo com uma lei
do salário mínimo. Mesmo tendo uma lei, o trabalhador continua sendo roubado naquilo que lhe pertence por direito, né? E por causa das perdas provocadas pela inflação. Ou seja, então o salário mínimo é defasado pelas perdas com a inflação e pela própria capacidade dele, que é muito baixo, então o trabalhador se vê impedido de sobreviver no seu dia a dia. Então é bom estabelecer, como existe já regime socialista em grandes países, em vários países aqui no nosso planeta, né? Mas nós ainda vivemos no sistema capitalista e vamos comparar, né, os dois sistemas. Como é, por exemplo, no sistema capitalista. Nos Estados Unidos, um norte-americano que faz a mesma carga horária que o brasileiro, ele recebe cerca de R$5.000. No Japão, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, o japonês recebe em média R$27 por hora. E comparado a uma carga horária mensal brasileira, eles ganham cerca de R$5.400 por mês. E na Austrália, que ela é o país campeão de pagar um bom salário, eles ganham R$9.700 por mês. A fonte é Economia Brasil Escola. Agora vamos examinar a situação dos trabalhadores no sistema socialista. Por que os salários do sistema socialista não são altos? Porém, em compensação, o nível de vida é bem superior ao dos capitalistas. Exemplo, crianças dormindo nas ruas. Nos Estados Unidos, que é um país mais rico do mundo, considerado um país mais rico do mundo, a quantidade de pessoas dormindo na rua chega a 2.500.000 crianças dormindo na rua, assim, que não possuem casa, né, que estão ao relento. Em Cuba, é zero o percentual de crianças dormindo na rua, né? A taxa de mortalidade infantil em Cuba é inferior a 5 por 1.000 nascimentos, né? A cada 1.000 pessoas que nascem em Cuba, 5 apenas vêm a óbito. No Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a mortalidade infantil no Brasil, desde 1998 a 2010, passou de 33,5 crianças mortas a cada 1.000 nascimentos, né? Ou seja, chegando a praticamente 34 crianças mortas a cada 1.000 nascimentos. Então, uma taxa muito alta de mortalidade. E nascidas vivas para 22. Então, comparado com os dados de Cuba, por exemplo, o Brasil capitalista está muito atrasado em relação a Cuba socialista. No quesito endividados por causa da educação. Nos Estados Unidos, considerado o país mais rico capitalista, os financiamentos a fundos de estudantes nos Estados Unidos, com dívidas superiores a 5,9 trilhões de reais, porque lá não existe educação pública, então os estudantes eles têm que estudar em escolas privadas. E quando eles não podem pagar, que é o caso da maioria, eles fazem um endividamento para fazer o pagamento após a formatura e após eles estarem empregados. E é um endividamento muito grande que leva praticamente quase a vida toda. E muitos não conseguem fazer esse pagamento dessa dívida. Na Cuba socialista, em Cuba, não existe essa dívida, porque os estudos são todos gratuitos, desde a infância até o doutorado. Em todos os países socialistas, como na Venezuela, na China, no Vietnã, na Coreia do Norte, assim como foi na União Soviética. No quesito saúde, nos países socialistas, tudo também é gratuito. Desde uma simples gripe até a doenças como câncer. Desde uma simples consulta até o mais complicado procedimento médico e cirúrgico. A população tem esse atendimento feito de forma gratuita. Vejamos o exemplo de Cuba socialista. Ela ocupa a 51ª posição no relatório do desenvolvimento humano da ONU, com o alto desenvolvimento humano. É 0% a taxa de cubanos que vivem abaixo da linha da pobreza. Não existem miseráveis em Cuba. Outro dado, 85% dos cubanos possuem imóvel próprio, casa própria. E os outros 15%
pagam um aluguel ao governo que não pode ultrapassar 10% dos salários. A saúde em Cuba é gratuita e o seu modelo é considerado um dos melhores do mundo pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Baseado em um sistema de medicina preventiva, o país alcança resultados iguais aos de países do primeiro mundo e lidera as melhores taxas em saúde dos países em desenvolvimento, com a menor taxa de mortalidade infantil da América Latina. O país erradicou o analfabetismo. Em Cuba, há um professor para cada 12 alunos. Vou repetir, um professor para cada 12 alunos. São dados da Conferência Internacional de Pedagogia do ano 2015. A educação básica e superior em Cuba é pública e universal. É considerada a melhor da América Latina e similar aos resultados da Finlândia, que é uma referência mundial em educação. Segundo dados sobre drogas e crimes da ONU, de 2013, Cuba tem 4 homicídios por cada 100 mil habitantes. É o país mais seguro de toda a América Latina. A taxa no Brasil é de 25 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, dando sequência, aqui no Brasil se fala muito mal da Venezuela, né? Então vamos averiguar a educação na Venezuela, que é totalmente gratuita. É obrigatória a educação primária até a educação secundária, que normalmente é dos 6 aos 15 anos. A educação é regulamentada pela Lei Orgânica de Educação, aprovada em 21 de agosto de 2001. A Venezuela possui mais de 90 instituições de educação superior, com mais de 6 milhões de estudantes. A educação superior continua gratuita na Constituição de 1999 deles e recebe 35% dos recursos que eles produzem de riqueza, que vão diretamente para a educação. A evolução da alfabetização tem sido crescente, especialmente acelerada, durante o período de 1950 a 2005. O padrão da educação na Venezuela está entre os mais altos da América do Sul, com um índice de alfabetização em 2005 de 93,4%. Isso é referente às idades de 15 anos ou mais, acima de 15 anos. Neste ano, a Venezuela foi declarada pela Unesco como território livre de analfabetismo. Então, vocês podem ver a fonte dessa informação no site da abril.pt, que fala que a Venezuela, e como Cuba ou a Nicarágua, são dos poucos lugares no mundo onde existe a preocupação em formar profissionais da saúde para estar ao serviço do povo. E assim vamos terminando mais esse nosso estudo e essa nossa chamada para uma reflexão. Né? A Revolução Bolivariana, a instalação de centros de saúde na Venezuela aumentou em 358%. Não há falta de comida na Venezuela. Agradecemos a atenção de vocês e sugerimos que compartilhem até os vídeos da FAI, que é a Frente Ativista de Esquerda, que são esses vídeos que nós estamos produzindo para que esses assuntos todos sejam amplamente discutidos por todo o povo brasileiro, porque é do nosso interesse. Nós vamos nos preocupar com aquilo que nos diz respeito, todos nós que somos trabalhadores brasileiros. Um grande abraço. Um grande abraço e até mais.